Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Império Napoleônico. Então, primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Vamos lá, galera. Napoleão, ele se torna um cara extremamente poderoso dentro da França. Ele vai fazer um esforço muito interessante de criar um inimigo. E é engraçado porque quando um líder autoritário ele cria um inimigo para o seu país, a ideia aqui é de que ele faça com que a sua nação se junte para lutar contra esse inimigo. E o Napoleão ele faz isso de uma maneira muito interessante, porque havia já uma rivalidade muito grande entre a Inglaterra e a França. Ao colocar como grande inimigo a Inglaterra, o que ele vai fazer de fato é que as pessoas da França se sintam instigadas e inspiradas a dar o melhor de si, dar tudo de si para ir contra esse grande inimigo. Essa é uma ferramenta muito utilizada. Praticamente todos os grandes ditadores da história criaram algum tipo de inimigo. O medo desse inimigo, então, é o que vai fazer com que a população permita ser dominada de maneira tão autoritária por esse líder. O Napoleão ele vai tentar invadir a Inglaterra, mas a Inglaterra é uma ilha, não é? E para você invadir uma ilha, você tem que invadir de barco. A Inglaterra ela possuía uma marinha muito bem equipada. Isso devido aos atos de navegação lá do Oliver Cromwell. Então ele vai tentar invadir a Inglaterra, mas falha miseravelmente, porque a marinha inglesa era muito mais bem equipada. Nós teremos aqui também a criação do bloqueio continental como resposta do Napoleão a essa impossibilidade de invadir a Inglaterra. O bloqueio continental era assim, ele vai se reunir com os líderes das grandes nações inglesas e ele vai proibir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Por que ele vai fazer isso? Porque para ele, a única forma de prejudicar a Inglaterra, já que não dava para invadir, era acabar com as relações comerciais. Se ele acaba com as relações comerciais da Inglaterra, a Inglaterra se enfraquece, o que vai fazer com que eventualmente seja possível agora ele invadir a Inglaterra. Tava tudo certo, tava tudo bonito. Só teve um problema. A Espanha, a Rússia e Portugal não vão aderir a esse bloqueio continental. Imagina a treta. Porque aquele país que não aderisse ao bloqueio continental sofreria uma invasão do imenso exército francês. Dá uma olhada nesse meme que eu estou deixando aqui na tela de vocês. Isso aqui é de uma página já extinta, né? Que é o História nas Redes Sociais. Dá uma olhada nesse quadro. Pausa o vídeo e dá uma olhada. Bom, senhores, aqui eu gostaria de mostrar para vocês a extensão, né, do Império Francês e das suas zonas de influência. É importante a gente entender que o Império Francês não era muito grande, mas com Napoleão vai expandir o Império Francês e basicamente toda essa área laranjada que vocês estão vendo aqui embaixo se tornará parte do Império Francês de uma maneira ou de outra. De certa forma, Napoleão, então, ele vai lançar várias incursões contra aqueles países que haviam se negado a
participar do bloqueio continental. Vamos lá, né? Porque assim, a ideia do bloqueio continental ela é ótima, mas ela só funciona se todos os países, todos os grandes países da Europa, né, se negarem a participar desse bloqueio continental. Olha as ideias. Napoleão, ele vai ter a brilhante ideia de tentar obrigar o czar Alexandre I a seguir o bloqueio continental. Para isso, Napoleão vai invadir a Rússia. A Rússia é gelada. Em 1812, então, Napoleão vai invadir a Rússia. O exército dele tinha mais de 500 mil homens. Só que os russos, eles sabem muito bem a severidade do inverno russo. Por causa disso, eles vão utilizar uma tática que é chamada de tática de terra arrasada. O que é essa tática de terra arrasada? Eles ficavam defendendo alguma linha de frente de batalha, alguma cidade, por exemplo, alguma região, e quando eles percebiam que eles estavam a ponto de perder aquela região, eles destruíam as reservas de alimentos e qualquer tipo de abrigo que houvesse. Então assim, eles vão, em muitos casos, envenenar os poços de água, para que não seja possível que as tropas de Napoleão se recuperem ali, né? Vão fazer a mesma coisa com os estoques de comida, às vezes queimando o que eles não conseguiam carregar, né? Eles queimavam, eles envenenavam parte dessa comida. Então, assim, isso vai fazer com que o avanço de Napoleão seja muito, muito complicado. Porque, de repente, ao invés dele ter comida assim que ele conseguia tomar uma cidade, agora todo tipo de mantimento tinha que vir lá da França. Né? Então, isso se torna um processo muito desgastante. Napoleão, ele vai até conseguir chegar na capital de Moscou, mas eventualmente ele vai ser obrigado a desistir da conquista da Rússia. Nessa imagem aqui de baixo é uma pintura, né, da campanha contra o czar Nicolau II. Só para vocês terem uma ideia, né, da grandiosidade que colocavam, né, nessa conquista de Napoleão. Napoleão, ele volta da Rússia extremamente enfraquecido, e os países que eram inimigos, né, de Napoleão vão se juntar e vão batalhar contra Napoleão. No ano de 1813, Napoleão vai perder a Batalha das Nações, e a França será invadida em 1914. Napoleão perde essa batalha e ele será exilado na ilha de Elba. Quem vai assumir o trono francês agora será um cara chamado Luís XVIII. Luís XVIII, ele era descendente ali do Luís XVI, era da mesma linhagem de Luís XVI, e ele vai governar por mais ou menos um ano, porque em 1915 Napoleão volta à França, aclamado pelo povo e pelo exército. Quando Napoleão volta para a França, aquelas nações inimigas de Napoleão, aquelas nações que Napoleão tinha atacado, vão se juntar novamente e vão detonar com Napoleão. Napoleão será dizimado e ele irá perder então novamente uma batalha, né? Uma batalha que ficou muito famosa, que é a Batalha de Waterloo. E ele será exilado na ilha de Santa Helena, aonde ele morre em 1821. Bom, senhores, sobre o período napoleônico, é isso. Um forte abraço e falou!